Ciência do movimento, física pra querer. Vou voar alto com meu conhecimento. Saudações terráqueos, aqui é o Madeira, seu professor de Física, e hoje vamos fazer uma questão muito interessante. Direto ao assunto, pessoal, a questão diz: baseado nas propriedades ondulatórias de transmissão e reflexão, as ondas de ultrassom podem ser empregadas para medir a espessura de vasos sanguíneos. A figura a seguir representa um exame de ultrassonografia obtido de um homem adulto, onde os pulsos representam os ecos provenientes das reflexões nas paredes anterior e posterior da artéria carótida. Bom, em primeiro lugar, quando ele diz que é proveniente aqui das reflexões nas paredes anterior e posterior, eu vou ter que pensar em como isso está acontecendo, de preferência fazer um desenho. Ele ainda diz que é um exame do tipo de ultrassonografia, acontece que nós conhecemos algumas propriedades dos ultrassons, e ainda fala que são ecos. Ecos são reflexões de ondas sonoras. Essa onda sonora é emitida a partir de um certo tempo, ela acaba sendo refletida e captada, geralmente por aquele emissor. Então, quando numa sala que está muito vazia, você grita assim: "Oi, tem alguém aí? Você escuta essa repetição, isso é o eco. Você emitiu, ela refletiu, voltou até você. Então, a ideia do eco é ir e voltar. Geralmente, as questões pedem isso. Como ele ainda diz que são reflexões nas paredes anterior e posterior da artéria, vou imaginar, então, que uma artériazinha, mais ou menos, seria algo assim, né? Vou desenhar ela aqui bem de uma forma simples, ó. Mas ela tem lá sua espessura e seu comprimento. Ele está focando mais na ideia de espessura da artéria. Essa espessura seria, então, de um lado até o outro. Vou chamar essa espessurinha aqui de E. Ok? Posso pensar assim. Deixa eu melhorar esse E aqui. Então, E é a espessura dessa artéria. Seria uma espécie de diâmetro, então, imaginando que ela tem esse formato mais cilíndrico aqui, ok? De base circular. No gráfico, eu consigo extrair também algumas informações. No eixo Y aqui, intensidade do pulso, só que são unidades arbitrárias. Eu não sei o que esses valores significam. 2. Eu sei que 2 é maior que 1,5, mas eu não sei se é 2 centímetros, metro, hertz, sei lá do que está falando. Quando eu olho para o eixo horizontal, que seria o eixo aqui do tempo, ele está em microsegundos. Vale lembrar, pessoal, que micro é a unidade que representa aqui, é o prefixo, né, que representa um número 10 elevado a menos 6. Então, micro é um número, está disfarçado ali, né? Mas microsegundos são 10 elevado a menos 6 segundos. E outra coisa é que esse gráfico não parece ser de uma função. Ele está mostrando só a intensidade realmente desse pulso. Eu sei que aqui esse pulso ele é bem intenso, aqui ele também é bem intenso, e nesses outros pontos ele não vejo intensidade desse pulso. Se eu estiver falando de eco, eu ainda percebo que há uma intensidade maior no primeiro instante, e um tempo depois essa intensidade se torna menor. Isso seria bem característico do eco mesmo. Você emite o som, tem alguém aí, e ele volta aí, e vai perdendo, né, essa intensidade. No caso aqui, nós vamos utilizar ultrassons, sons que a gente, por exemplo, não escuta, né? Mas eles vão até a parede, são refletidos e voltam. Então, a ideia dessa questão está girando em torno de ir de um ponto até o outro e voltar até a parede. Então, eu já percebo que a distância que essa onda percorre é de 2E, uma espessura para ir, uma espessura para voltar. E aí eu consigo dividir essa distância por 2 e encontrar a distância, que é a espessurinha da minha artéria, ok? Ele ainda pergunta: suponha que a velocidade de propagação do ultrassom seja de 1.500 metros por segundo. Então, olha que legal. Eu sei a velocidade com que ele está se propagando. Outra coisa, ele ainda diz: nesse sentido, a espessura e a função dessa artéria são, respectivamente... Bom, pensando na função da artéria, isso ajuda a gente, do ponto de vista da biologia, a tentar resolver essa questão. Se eu já lembrar o que a artéria aorta faz, a artéria carótida aqui faz, já facilita, né? E aí eu tenho as opções, ó, transportar sangue da aorta para a cabeça, transportar sangue da aorta para a cabeça. Bom, tem uma opção duplicada, tá vendo? Transportar sangue dos pulmões para o coração e embaixo transportar sangue dos pulmões para o coração. Também está aqui duplicada.
transportar sangue da cabeça para o pulmão. Essa não é duplicada. Mas se você lembra que a artéria carótida ela vai transportar sangue do coração para o cérebro, então da aorta para a cabeça, aí nesse contexto você já consegue entender o que essa carótida está fazendo. Você poderia ficar em dúvida entre a letra A e a letra E. Porém, vai precisar de fazer continhas, vai precisar da física aqui para poder concluir esse raciocínio, ok? Nesse sentido, eu preciso da espessura, porque agora eu estou em dúvida entre dois valores, entre 1,05 centímetros e 2,10, ok? Transportar sangue da aorta para a cabeça, a gente já pode fechar do ponto de vista da biologia. Para saber esse valor, eu preciso, inclusive posso notar que um é o dobro do outro, isso facilita bastante as contas que eu pretendo fazer, né? Eu preciso aqui agora da espessura dessa minha artéria. Para encontrar essa espessura, eu vou tentar calcular através dos dados que ele me dá. Eu sei que o pulso viaja e atravessa essa artéria com velocidade de 1.500 metros por segundo, e o tempo eu consigo obter a partir do gráfico. Porque no gráfico eu tenho 2 aqui microsegundos, e o próximo pulso, que seria o eco, né, a parte que é transmitida de volta, que é refletida aqui, esse cara acontece em 16 microsegundos. Então existe uma separação aqui temporal, um ΔT, que seria 16 menos 2. Final 16 menos 2 inicial. Você pode pensar assim. Mas eu sei que você fez de cabeça aí simplesmente 14 microsegundos, beleza? Então, no sentido aqui, eu consigo encontrar que o tempo que separa é de 14 microsegundos. Com o tempo, com a velocidade, achar essa distância não será difícil. Então, eu posso fazer que velocidade, ela é distância sobre tempo. Ainda preciso lembrar que a velocidade é 1.500 metros por segundo. A distância que eu encontrar aqui, ela é duplicada. Então, a distância percorrida pelo som é ida e volta. De um lado, bate na paredinha da artéria e volta, da anterior para posterior, né? Então, é 2 vezes a espessura a distância que eu estou utilizando. Característica desse problema, é uma interpretação deste problema. E isso é uma habilidade legal, porque quanto mais exercício eu fizer, mais perto eu vou chegando dessa interpretação aqui. E o tempo dá para saber que são 14 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Perceba também que as respostas elas estão em centímetros. Então, quando você fizer a conta, você vai ter que responder algo aqui em centímetros. No meu caso, continuando, eu vou ter 2 vezes a espessura, isolando ela, igual a 14 vezes 10 a menos 6 vezes 1.500. A espessura, então, ela será 14 vezes 10 a menos 6 vezes 1.500, e vou dividir isso aqui tudo pelo 2. Vê aí se eu fiz certinho, pessoal, se você me acompanha nesse raciocínio. E agora basta encontrar essa espessura. Ela vai ser, então, simplificando o 14 e o 2, o 14 vai virar um 7. Então, 7 vezes. Acontece que esse 1.500 aqui, eu vou diminuir 1, 2, 3 casas dele. Vai ficar 7 vezes 1,5. Já o 10 a menos 6, como eu já diminuí 3 casas, ele vai passar a ser 10 a menos 3. Dando mais um passinho aqui embaixo, eu tenho 7 vezes 1,5, aí eu posso fazer 7 vezes 1,5, ou seja, 1 vez e meio o número 7, tudo bem? Nesse sentido aqui, eu vou encontrar 1 vez 7, 7. Meia vez o número 7 é 3,5 vezes 10 a menos 3. Fica, então, 10,5 vezes 10 a menos 3. E aí, se eu quiser transformar isso aqui numa resposta muito melhor, eu vou escrever 1,05 vezes 10 a menos 2. Dessas menos 3 casas aqui que eu poderia diminuir, eu diminuí uma só. Então, eu fiz o 10 virar 1,05. Acontece que, como essa espessura aqui, né, ela está medida em metros, a resposta não está batendo. Porque eu tenho um 10 a menos 2 que não aparece na resposta. E o prefixo C, que é o centi, ok? De centímetro, esse cara ele é 10 a menos 2.
Então, E é igual a 1,05, no lugar de 10 menos 2, centi, e o metro aqui, centímetro, ok? Então, a espessura 1,05 centímetros. Marco aí a letra A. Essa é a resposta correta, beleza? Então, do ponto de vista da física e do ponto de vista da biologia, a gente consegue resolver essa questão aqui. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima.